Vamos nessa então, olha só. Nesse vídeo eu quero corrigir com você, corrigir não, né? Resolver com você, que é melhor, as questões que foram aplicadas de direito administrativo no exame da OAB de número 36, tá? Claro que eu sempre gosto de trabalhar a resolução de questões de exames anteriores, anteriores, mas o mais recentes possíveis, porque a gente consegue perceber ali o pensamento da banca examinadora naquele momento de formatação das questões, então a gente consegue transpor para o nosso exame atual e ter uma ideia de como as questões podem vir, né? E claro que a gente também utiliza isso como uma forma de revisar o assunto, tá? Então, você que não me conhece ainda, não conhece bem meu trabalho, eu sou professor da Azevedo, né? Mas eu sou bem neurótico em relação à resolução de questões. Eu não sou simplesmente aquele cara que chega, mostra a questão, dá o gabarito e vai embora. Não, eu gosto de comentar. Então a gente vai conversar juntos, vamos comentar, vamos revisar o assunto em cada uma dessas aulas que eu for disponibilizando para vocês aqui de resolução de questões ou resolução de provas anteriores, beleza? Vamos começar aqui na nossa queridíssima OAB número 36, tá? Esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Vamos começar a trabalhar as questões desse exame especificamente. A primeira questão fala o seguinte: na semana passada, o Ministério Público ajuizou uma ação em desfavor de Odorico, prefeito do município Delta, em decorrência da prática de ato doloso de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Aqui, tudo bonito. A gente tem que lembrar sempre que a ação de improbidade ela é aplicável contra qualquer agente público, exceto o presidente da República, por uma questão ali de dupla possibilidade punitiva. Essa ação é proposta no primeiro grau de jurisdição, porque na improbidade administrativa não tem essa ideia de foro por prerrogativa de função, e por conta da mudança no texto da lei de improbidade, né, que muita gente tem essa mania de falar, nova lei de improbidade, não tem nada a ver. A lei de improbidade continua sendo 8429, né? Você falar nova lei parece que é um novo número, né? Na verdade é a lei de improbidade com suas diversas alterações que a gente teve na lei atual, tá? Na lei mais nova. Então, na verdade, continua sendo o mesmo número, tá? Então, a lei de improbidade agora, ela passa a tratar atos de improbidade apenas como aqueles atos dolosos, né? Não há mais a possibilidade de você configurar a improbidade por culpa, né? Então, infelizmente, nós temos que lembrar isso porque a gente estudou tanto tempo, né? Sabendo que eram os dois casos, mas beleza. Após os devidos trâmites processuais, o juiz de primeiro grau, tá tudo certo, verificou a configuração dos elementos caracterizadores de improbidade, incluído o dolo específico, razão pela qual aplicou as penalidades cominadas na legislação. Pronto, tudo bonito, processou, tal, aplicou. Sobre as penalidades aplicadas ao prefeito Odorico, assinale a afirmativa correta. Olha só, uma coisa que o exame da ordem tem de característica interessante, que é sempre bom a gente lembrar, é que ele cobra muito a letra da lei, mas ele não cobra diretamente a letra da lei, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que isso aqui não é um concurso público. Eu vou bater nisso na tecla sempre que eu puder. Porque tem muita gente que vem de concurso e quer utilizar aulas de concurso ou o pensamento de um concurso público para a OAB e não é o caso. Aqui você dificilmente, não estou dizendo que não vai ter, tá? Você dificilmente vai ter uma questão Ctrl+C, Ctrl+V de lei. Você tem uma questão formatada em cima da legislação. Então você precisa ter o domínio do contexto, a lógica da questão, né, da lei em si, para conseguir aplicar, tá? Então só uma observação para a gente poder continuar. Alternativa A. É cabível a execução provisória da penalidade de perda de função pública, com seu imediato afastamento do cargo. Convenhamos, né? A gente sabe disso desde que a gente nasceu. Quando você está vendo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que embasa a improbidade, eu, pelo menos nas minhas aulas, eu já falo isso. Olha, essas punições aqui de perda de função pública e a questão de indisponibilidade de bens, elas vão depender de comprovação de danos, ou melhor, de ressarcimento ao erário, disponibilidade do outro lado. Elas vão depender de suspensão de direito político também. Elas vão depender necessariamente de você ter uma comprovação de dano, comprovação de atos e, consequentemente, uma decisão definitiva. Tá? Então, principalmente suspensão de direito político e perda de função pública, né? A própria lei fala, inclusive, não é só o entendimento da Constituição, mas a própria lei deixa claro que eu preciso ter decisão com trânsito em julgado. Então, o cara falar execução provisória tá de brincadeira, né? A gente pode ter um afastamento preventivo por força do estatuto, agora, execução provisória de perda de função, aí o cara vai e ganha o recurso e tem que voltar, vou fazer o quê? Vou indenizar ele? Poderia ser aplicada a penalidade de suspensão de direito político por prazo superior a 15... Olha, ele podia falar o prazo que ele quisesse. Você não pode esquecer que o artigo 12, ele vai trazer ali, né? Inciso 1º, 2º e 3º. Primeiro, as penalidades de enriquecimento ilícito. Segundo, as penalidades de prejuízo ao erário, causar dano ao erário. E terceiro, de atos que atentam contra
a administração, os princípios da administração pública, né? Não é nem eu tô falando aqui porque na minha cabeça tava que ele cometeu atentado contra princípios. Não, é enriquecimento ilícito. Então, esquece a parte que eu falei de, qualquer uma, não. Mas a nossa lei, ela fala o seguinte, no caso de enriquecimento ilícito, eu posso aplicar por até 14 anos. Né? No caso ali de você ter dano ao erário por até 12 anos, e se fosse atentado contra princípios, não tem previsão de suspensão de direito político, opção da lei. Então ele fala aqui por até 15 anos, não é o superior, né, a 15 anos, não. Na verdade não podia nem ser 15, imagina superior a 15, né? Beleza? Letra C. O juízo de primeiro grau não poderia acumular penalidade de suspensão e proibição de contratar, sob pena de bis in idem. O próprio artigo 12 no caput fala que as penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Não há nenhum impedimento quanto a isso, tá? Não tem nada a ver de bis in idem aqui. Sobrou a letra D, que seria, obviamente, o nosso gabarito, né? O juízo de primeiro grau poderia acumular a determinação de ressarcimento integral erário, enriquecimento ilícito, tem ressarcimento, com aplicação de multa, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Perfeito. Até porque ressarcimento ao erário é uma coisa, né? Outra coisa é multa. Ressarcimento integral é devolução do valor que você enriqueceu ilicitamente ou do prejuízo que você causou, quando se trata do artigo 10. E a multa é uma punição pecuniária, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então pode ser que você não tenha valores a devolver, mas mesmo assim você sofre uma multa, tipo atentado contra princípios. Você pode sofrer uma multa de até 24 vezes o valor da remuneração e tal. Então não tem lógica nenhuma você separar uma coisa da outra, tá? Uma coisa é uma punição, outra coisa é outra punição, beleza? Então essa questão aí, gabarito letra D. Vamos para a próxima. A administração do município Alfa está construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtores rurais ao seu centro urbano. Para a realização da construção, o ente necessita utilizar a propriedade privada de Fernando, um terreno não edificado, vizinho à obra, enquanto perdurar a atividade de interesse público para a qual não há perigo iminente. Questão tradicional de intervenção do Estado na propriedade privada, especificamente falando das formas de intervenção, que são formas restritivas, né? Sempre eu gosto de falar isso, olha, quando você estuda intervenção, você tem duas formas de intervenção, né? A intervenção supressiva, que é a desapropriação, e as intervenções restritivas, servidão, ocupação temporária, requisição administrativa, tombamento, limitação administrativa. Cara, o que você tem que saber? Quando você fala de intervenção restritiva, as características. Porque, veja, por que você acha que a FGV, quando faz uma questão dessa, ela começa a colocar um monte de marcador? Por exemplo, não há perigo iminente. Então fica claro que eu não estou falando de requisição administrativa, né? Porque não há um perigo iminente. Como ele fala aqui que é enquanto perdurar, é uma coisa temporária. Então, por exemplo, a limitação administrativa não é temporária. A servidão administrativa, em regra, ela também não é temporária. Né? Se for uma servidão temporária, sorte nossa, mas não é uma coisa normal. Acontece, claro, mas não é uma coisa natural. Então, automaticamente, você já fica meio preso ali a poucas possibilidades. E vamos ser sinceros, obra em que eu vou utilizar a propriedade do vizinho, talvez para guardar equipamento, para guardar maquinário, guardar matéria-prima, sei lá. Tá muito na cara que a gente está falando da ocupação temporária, né? Tá muito na cara, assim. Essa questão foi muito fácil, absurdamente fácil, porque tá muito na cara qual é o tipo de intervenção que a gente está tratando. Ó, considerando as modalidades de intervenção do Estado, a administração deve realizar o tombamento, nada a ver. Tombamento você mantém o cara utilizando a propriedade normalmente, só estabelece restrições de uso, né? Determinar a requisição. Acabamos de falar que não tem como ser, por quê? Não há perigo iminente. E, aliás, é um clássico, né? Ou é requisição ou é ocupação temporária, né? E como é que você identifica os dois? Através da existência ou não de perigo iminente. A própria marcação do enunciado já te mostra que ele está falando dessa dicotomia tradicional de prova, né? Efetuar a ocupação temporária do bem de Fernando, passível de indenização pela utilização do terreno em ação própria, né? Óbvio. É indenizável. Implementar uma servidão administrativa mediante prévia e justa indenização em dinheiro pelo sacrifício da propriedade não é o caso, né? A servidão administrativa ela tem aquela característica
além de ser algo que marca, né, por um tempo ali a propriedade, é o atendimento de interesse público. A gente está falando aqui que a administração está querendo construir uma ponte e tal. Ah, tem interesse público? Tem, mas a realização de obra eu vou ocupar temporariamente bens. Cara, não tem como errar. Isso aqui é uma questão, claro, tem como errar se você não estudou corretamente. O que eu não estou criticando, tá? Porque a gente vira e mexe e vai para uma prova dessas, que não é um concurso fácil, o exame da OAB, né, não é um exame fácil, tem disciplina pra cacete, ainda mais agora que aumentou o número, né? Então fica muito na cara que se você fizer um estudo legal, a questão fica fácil. Então essa prova, ela não foi uma prova muito complicada, tá? Dá para perceber que as questões são bem tranquilas para quem estudou. Aquela velha história, também a FGV não dá mole para quem acha que vai chegar lá e sair chutando, não, né? Próxima questão. Túlio era servidor público federal e falsificou documentos para, de má fé, não colocar isso aqui à toa. Vamos continuar, mas isso aqui não está à toa, tenho certeza disso. Obter a sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao RPPS, o regime próprio, né? Já que ele é servidor público. Por não ter sido verificado o problema de documentos, o pessoal mandou bem, hein? O pedido foi deferido pelo órgão competente e pouco depois registrado perante o TCU, que a gente lembra, a aposentadoria é um ato complexo. Então eu preciso ter o órgão estabelecendo ali a possibilidade da aposentadoria, o Tribunal de Contas vai fazer ali também a sua atuação, né? Que não verificou o embuste, ou seja, a galera tá cega, burra ou tá faltando estudar um pouco, né, os requisitos para aposentadoria. Tô brincando, né? Porque ele falsificou o documento, que ele falsificou bem, né? Não foi um documento tipo Dalmo faria. E não conferiu oportunidade de manifestação para Túlio. Por que não? Porque não precisa. Como ele concedeu o direito, para que eu vou dar um direito de resposta ou de recurso pro cara? Não tem lógica, né? Então tá certo. Ocorre que 6 anos, não tá à toa também, após o aludido registro, o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, e eles colocaram isso aqui porque a gente sabe que o STF já deixou claro que a contagem, olha como é que a questão está se formatando, né? A contagem de prazo para anulação de ato administrativo ilícito, quando se trata de aposentadoria, é o momento do registro do pedido no Tribunal de Contas. Você vê que, identificando esses pontos, você já sabe o que a questão quer. E convenhamos, né? Qual é o prazo que a gente tem para anular um ato? 5 anos. E esse prazo é um prazo decadencial. E a questão falou que foi depois de 6 anos. E aí a coisa... Pô, peraí. Em regra, não dá para anular mais, mas eu sei que tem exceção. E agora eu estou começando a pensar aqui, ele não colocou má fé à toa, porque a má fé é exceção. Olha como é que a gente, só lendo até aqui, só de conhecer o assunto, a gente já está conseguindo perceber o que a banca quer. Pode ser que ela vá para um lado completamente diferente do que eu estou comentando com você, mas a tendência não é essa, ele não está construindo essa história desse jeito à toa, né? Então, após lá, a Corte de Contas tomou conhecimento do ardil de Túlio e da nulidade do documento apresentado, razão pela qual instaurou um procedimento para fins de anular o registro promovido em dissonância com o ordenamento jurídico. Diante dessa situação hipotética, a ponte assertiva correta. Vamos lá, né? A conduta do TCU foi irregular, na medida em que a aposentadoria de Túlio é ato administrativo simples. Parei. O exercício da... Acabei de falar que é complexo, né? O exercício da autotutela, anulação, revogação, cassação de atos, né? Para fins de anular a aposentadoria, não está fulminado pela decadência diante de sua má-fé. Pronto, tá aqui. Porque a gente sabe que o prazo para anular um ato é de 5 anos, né? O prazo decadencial não é prescricional, né? Isso aqui também é tradicional em prova. É de 5 anos, salvo comprovada a má-fé. Se você demonstra que houve má-fé daquele que detém o ato em si, o benefício do ato, seja o que for, não há prazo. Então você pode a qualquer momento instaurar o procedimento para anular, tá? Então, letra B tem tudo para ser nosso gabarito, né? O registro de aposentadoria de Túlio foi irregular, pois dependia da garantia de ampla defesa e contraditório. Foi o que eu comentei, não. Como esse aqui é um ato complexo, o ato só vai produzir efeitos depois que as duas entidades, os dois entes de participação na atuação de previsão do ato se manifestarem a favor de produzir aquele ato. Então não tem por que você oferecer contraditório. Exatamente por isso, inclusive, que a gente entende que a aposentadoria é um ato complexo e não um ato composto, como era entendido assim anos e anos atrás, e ainda tem doutrinadores que acham que é um ato composto, tá? Então não tem que dar garantia de ampla defesa porcaria nenhuma.
A própria súmula 473 do STF, salvo engano da minha parte, que fala sobre anulação, vai acabar citando no final dela sobre isso, né? A situação de oferecer ou não o contraditório. A anulação de aposentadoria não é mais viável, considerando que transcorrido o prazo prescricional, nem é prescricional de novo, é decadencial, e a gente sabe que é bem diferente, de 5 anos para o exercício da pretensão. Então, mesmo que você não lembrasse, você não podia cair no prescricional. Se você não lembrasse da questão da má-fé, opa, mas espera aí, só sobrou letra B. Questãozinha boa, essa foi uma questão boa. José é proprietário de um imóvel rural de enorme dimensão. Parabéns, José. Mas totalmente improdutivo. Parabéns, José. Que vem sendo objeto de constantes desmatamentos à revelia da legislação ambiental. O imóvel está localizado no município Alfa do estado Gama. A FGV adora essa porra, né? Sendo certo que os órgãos ambientais de ambos os entes federativos já vêm atuando em razão da supressão vegetal ilegal. Isso aqui é uma questão de ambiental, pô? Em seu imóvel, José não promove utilização adequada de recurso natural disponível e preservação do meio ambiente, nem mesmo realiza seu aproveitamento racional e adequado. Porra, marcou tudo para falar de quê? Desapropriação, né? Inclusive, tá aqui uma coisa interessante, tá? Uma mesma prova trazendo 2 questões de intervenção do Estado. É uma coisa que a FGV não costuma fazer com tanta tradição, não, tá? É uma coisa interessante até. Por estar descumprindo sua função social, nos termos da Constituição, o imóvel de José pode ser objeto de desapropriação. Opa, peraí, antes da gente ir para as opções, vamos lembrar só um detalhe. A desapropriação, quando é de imóvel urbano ou de imóvel rural, ela é diferente. Né? Você tem que lembrar que, por força da Constituição, nós temos tratamentos distintos, artigos 182, 184, 185, 186, né, da Constituição. A gente tem um tratamento diferenciado. Quando é um imóvel urbano, a gente tem aquela ideia, né? Interesse social, necessidade pública e tal, e que você tem uma prévia e justa indenização em dinheiro, não sei o quê. Quando você vai para rural, além dos requisitos de função social serem um pouquinho diferentes, né? Até porque, até porque também convenhamos que eu não estou falando de função social quando se trata da urbana nesse momento, né? A gente está falando de rural. Mas, além da questão de função social, a gente tem que lembrar a forma de pagamento. Quando você fala em imóvel rural, presta atenção nisso, porque falou função social de imóvel urbano, títulos da dívida Dalmo, é com D, tá? Pública, né? Falou imóvel rural, títulos da dívida agrária. Então a gente já faz uma diferenciação aqui. Né? A desapropriação por função social urbana e rural tem diferença. Eu falei da desapropriação urbana natural, que a gente está falando ali sobre desapropriação, pagamento em dinheiro. Quando é uma desapropriação por função social, que deveria ser o meu foco, né? Não sei nem porque eu falei da outra, porque está aqui, inclusive, no enunciado. Quando é urbano, título da dívida pública. Quando é rural, título da dívida agrária. Então a gente já viu que tem que focar numa resposta que fale, se falar em dinheiro, né, indenização, títulos da dívida agrária. Outra coisa importante, quando você faz uma desapropriação de imóvel rural, esse imóvel vai ser destinado a quem? A reforma agrária. É por isso que essa atuação vem da União, perfeito? Então assim, cara, é imóvel rural. A função social da propriedade não foi atendida, ele já marcou aqui perfeitamente, porque ele não fez uma pergunta se a função foi ou não atendida, ele afirmou e ele colocou aqui, ó, todos os motivos para confirmar que não foi. Então vamos embora, vamos ver apenas o que a questão quer, né? Pode ser objeto de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, perfeito, mediante prévia e justa indenização, perfeito, em títulos da dívida agrária, bonito, cuja competência é da União, caraca, redondo. Tudo que a gente precisa. Calma, né? Vamos olhar as outras. Eu também não gosto eu tô falando isso, tudo que a gente precisa, vai que tem alguma mais completa, se for possível. Desapropriação, sanção. Depende do doutrinador, tá? A gente entende que a desapropriação, sanção e a desapropriação, confisco são a mesma coisa. A gente não, né? Alguns. Outros entendem que a sanção é a função social, outros que o confisco, expropriação, é aquela que se refere lá à plantação de psicotrópico, exploração de trabalho escravo e por aí vai. Eu concordo com esse pensamento e eu uso isso, inclusive, né? Porque você está punindo a pessoa por não dar função social à propriedade. Então, é uma função sanção, é uma desapropriação sanção.
que consiste em punição ao particular por sua conduta imobiliária inconstitucional, mediante justa e prévia indenização, cuja competência é do Estado gama. Caraca. Primeiro que ele botou sua conduta imobiliária inconstitucional. Tá, pode ser, mas não é do Estado. O Estado ele só poderia indenizar, só poderia executar a desapropriação com indenização se fosse desapropriação natural, sem ser sanção, né, referente a imóvel urbano especificamente, então tá errado. E mediante prévia e justa indenização de que forma? Né? Então, além de estar esquisita, está incompleta, né? Não dá para a gente identificar ali. Desapropriação confisco nunca. Confisco é aquela que a gente retira o bem do cara porque ele está cometendo crime ou que ele está utilizando aquilo indevidamente. Né? Por utilidade social e com caráter sancionador, mediante ulterior e justa indenização a ser paga, está errado aqui, que é posterior, é prévia, né? Não posterior, por meio de precatório. Precatório você vai receber em grana, né? Então você entra na fila de precatório para receber teu dinheiro. Não, a gente paga em títulos da dívida agrária. Então aqui realmente a resposta bonita é a letra A. Tranquilo? Próxima questão. A Agência Reguladora Federal ALFA, criada no ano corrente, tem a intenção de formalizar um acordo de cooperação com a Agência Reguladora Estadual BETA. Beleza, até aí Deus abençoe. O acordo visa descentralização de atividades normativas, fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, com o intuito de conferir maior eficiência à atuação das duas entidades. Nesse contexto, à luz do que está previsto na Constituição e na Lei 13.848 de 2018, olha que questãozinha nova, né, digamos assim. Essa prova 36 foi em 2022. Só que interessante, até porque a gente tem que levar em conta também que teve pandemia e tal. É interessante você ver uma questão, trazer essa lei, que é de 2018, que não é uma lei muito tradicional. A FGV tem essa mania, né? Ela, por mais que ela não seja muito específica, ela gosta de colocar algumas leis assim, tipo lei de... não é a primeira vez, tá? Eu lembro quando sofreu mudança ali a questão do diretor da agência reguladora, a FGV cobrou. Ela gosta dessas leis, mas é legal isso, direito de usuário de serviço público, tem várias leis que não são leis tradicionais e não fazem parte do nosso dia a dia de trabalho, que a FGV gosta de buscar. E pode, claro que pode. A gente está falando de agência reguladora, por que não falar da lei de agência reguladora, da lei de autarquia? Não foi nem agência reguladora, foi de autarquia que foi cobrado uma vez. Então, assim, questãozinha legal, só que aí vem um detalhe. Você pode, mas Dalma, eu nunca estudei essa legislação, como é que eu vou fazer? Eu sou muito fã de contexto, vocês sabem disso, né? Eu sempre digo, você não pode estudar direito achando que é só memorizar a lei, que isso não te leva a lugar nenhum. Se você criar uma construção de pensamento, você pode se livrar de muita coisa. Eu quero mostrar para você isso nessa questão. Eu não lembro nada da 13.848, nada. Nunca estudei essa lei, beleza? Vamos embora. O acordo de cooperação poderia ter por objeto delegação de competência normativa da agência ALFA. Já posso cortar. Porque mesmo não lembrando da Lei 13.848, você com certeza lembra da Lei 9.784 de 99. E essa lei, no artigo 13, que é um clássico também, ela vai trazer quais são os atos que não podem ser delegados, dentre elas, atos de caráter normativo. Então, eu encontrei a resposta em outra lei que não tem nada a ver com o que eles queriam, porque não poderia ter sido objeto de delegação ato normativo. Segundo, a execução da fiscalização do objeto de delegação pela agência BETA, por ser estadual, não precisa observar a norma federal. Caceta! Gente, isso aqui é uma questão de lógica. Não é porque eu deleguei para o cara uma competência que ele vai passar a executar a competência nos moldes da legislação dele. Como a gente está fazendo um acordo de cooperação e é um ente federal com um ente estadual, é óbvio que a legislação federal tem que ser respeitada. Não foi porque eu passei... esquece a federal, dane-se a lei federal, vamos pensar só na lei estadual. Não tem lógica nenhuma isso. Tá? A gente não está falando de uma transferência de sistema todo. Não, era algo regido pelo federal, o federal entregou na mão do estadual. Não é isso. É um acordo de cooperação. Obviamente, a legislação e as regras daquele que iniciou o procedimento e que tem o controle legislativo maior, obviamente prevalece. Então não tem lógica nenhuma isso daqui. Precisa sim, pelo amor de Deus, né? Só faltava essa. A execução de competência delegada pelo acordo de cooperação à agência independe do acompanhamento e avaliação pela agência ALFA, mesmo que você não tenha estudado nunca essa lei. Cara,
Você já pensou num acordo de cooperação em que ninguém fiscaliza a atuação do outro? Isso não tem lógica. O acordo de cooperação é uma cooperação. Entes atuando em conjunto. E, obviamente, um vai verificar a execução do outro, principalmente quando você tem um ente federal e um ente estadual. Eu preciso desse acompanhamento. Não é nem a fiscalização de vamos ver se está tudo certo, se ele está respeitando. Não é essa fiscalização meio contrato de licitação de prestação de serviço público ou de obra. É uma fiscalização igual, claro, mas o foco maior é fiscalizar e acompanhar a execução em si, sabe? É para você ter certeza que o acordo está seguindo o sistema que deveria. Então não tem lógica nenhuma você aceitar uma questão que fala que não há acompanhamento. Só pode ser a letra D. A agência Alfa, havendo delegação de competência, permanecerá como instância superior e recursal de decisões tomadas no exercício da competência delegada. Claro. Mas Dalmo, quando você delega uma competência, a pessoa que recebeu a delegação não responde pelo que ela fez? Sim, a gente está falando de competência recursal. A gente não está falando de competência de julgamento inicial. Então é óbvio que se você for confrontar uma decisão da agência estadual, você vai atacar a agência estadual. Mas quem é o superior na relação? A agência federal. A proponente do acordo, quem rege o acordo. Então é claro que ela fica sim na posição de superior e fica assim. Não é porque você fez um acordo de cooperação que automaticamente todo mundo é igualzinho, né? Não, pelo amor de Deus. Então a letra D tá linda, perfeita, é isso. E é inclusive que tá na lei. E por último, não menos importante, uma questãozinha da lei anticorrupção, que também é uma lei interessante, faz parte do nosso bojo natural de trabalho. E a FGV gosta dela, tá? É bom que você conheça. E também não é uma questão difícil não, tá? A sociedade empresária Alfa praticou um ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro, atentando contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito do combate à corrupção. Em razão disso, as autoridades brasileiras querem tomar providências cabíveis a fim de promover a responsabilização administrativa e ou judicial da pessoa jurídica por tais atos lesivos em território nacional. É cabível? Pra cacete. Tá? Sem dúvida nenhuma. Letra A. Não é possível responsabilização administrativa no caso, considerando que o ilícito foi cometido contra a administração pública estrangeira. Nada a ver. A lei deixa clara, a lei de corrupção, que os entes vão responder, as pessoas vão responder, sim, por atos cometidos, inclusive, contra a administração estrangeira no território estrangeiro. Se for cometido lá fora contra a administração pública estrangeira, dane-se, a gente também pode punir aqui. Então essa letra A está completamente fora e é uma das primeiras instruções da lei, né? A questão de aplicabilidade da legislação. Não é possível responsabilização administrativa e ou judicial da sociedade empresária, mas apenas de seus sócios. Nada a ver. A gente sabe que a nossa lei ela fala que, inclusive, a punição da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de punição dos sócios, das pessoas físicas ali dentro da construção. Então não tem nada a ver também isso aqui. Nada a ver mesmo. Se você estudou lei de corrupção, tá fácil essa questão aqui, né? Na esfera administrativa, após o devido processo administrativo, é cabível dissolução compulsória da sociedade. Galera, apesar de sim ser cabível determinar dissolução compulsória, nunca na esfera administrativa. Isso vai ter que ser solicitado perante o juiz. Somente a esfera judicial pode estabelecer. Não esqueça que a lei ela vai trazer as sanções administrativas e as judiciais. A administrativa é questão de multa, a publicação do ato, né, por conta própria. Isso é uma coisa. A proibição de atuação em licitação. Outra coisa é a judicial. A judicial sim pode determinar dissolução compulsória. Então, sobrou letra D. A responsabilização da sociedade empresária Alfa não afasta a possibilidade de sancioná-la na esfera administrativa, na judicial, com base na lei específica. Perfeito. Até porque, já diria o grande poeta, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se você for punido administrativamente, nunca vai afastar a possibilidade de atuação judicial, pô, pelo amor de Deus. Se você... Chegamos ao fim, tá? Antes que você fique... Pô, tem mais? Se você notou, eu queria muito que você entendesse isso, tá? Não me leve a mal quando eu falo, a prova foi fácil, tal. Não é uma questão de arrogância, de, o cara acha que sabe tudo. Não é isso. É que foi uma prova fácil. Sim, talvez duas questões ali fugindo um pouco do padrão, uma trazendo a lei de agência reguladora, o outro tratando de lei de corrupção. Mas, cara, fáceis de resolver. Então, é só a questão do domínio do assunto. Não é aquele domínio pleno que você sabe tudo, vai dar aula. Até porque tem muita gente que dá aula que nem sabe o que está falando.
Mas não é isso, mas é você saber, é estudar direitinho. Se você estudou corretamente, cara, essa prova ela foi fácil. Achei uma prova bem justa. Olha que a FGV costuma fazer provas difíceis de administrativo, tá? E bastava você parar de ficar preso a essa ideia de, estudei lei anticorrupção, eu só vou encontrar a resposta na lei anticorrupção. Pensa, cara. O direito administrativo é muito interligado, então tem várias coisas que você pode buscar em outra lei. Eu te mostrei o exemplo na questão da justiça reguladora. A gente buscou 9784. Então é o entendimento que você detém que vai te levar a conseguir gabaritar as questões de administrativo. Pode confiar. Tamo junto? Ficou tranquilo para você? Pode fazer seu comentário, se tiver dúvida pode mandar aqui também no canal que eu estou à disposição, belezinha? A gente se vê numa próxima oportunidade.